Olá, seja bem-vindo a mais um programa aqui no canal de perguntas e respostas, o último de 2024. Se você quiser participar, é só enviar sua pergunta nas quintas-feiras pelo Instagram, @LeandroRusch. Então, vamos às respostas. Qual o sentido real do Dino suspender o pagamento das emendas do governo? Olha, eu não acredito por um segundo que o objetivo do ministro seja aí dar mais transparência às verbas públicas, moralizar as emendas parlamentares. Não acredito nada disso. Dino foi um aliado de primeira hora de Lula desde sempre, era ministro da Justiça, agora ministro Supremo, se apresentou como um comunista, graças a Deus, e me parece que o objetivo final disso tudo é retomar o controle do orçamento por parte do Executivo, para o Executivo, então, utilizar esse controle para forçar os deputados a votar de acordo com a sua agenda. Parece que esse é o objetivo final, ter aí a caneta para assinar o cheque e, com isso, controlar completamente o parlamento, como já acontecia no passado. O aspecto interessante desse processo é que nós podemos estar vendo as primeiras achaduras numa coalizão que promoveu esse estado de perseguição política, de fim de liberdade política, de liberdade de expressão no Brasil, que foi um arranjo da oligarquia política brasileira para reverter o processo iniciado pela Lava Jato, para retirar todos aqueles que foram presos da cadeia, anular condenações, colocar o Lula que estava preso lá na presidência e blindar o sistema contra críticas, contra qualquer outro processo parecido com o que aconteceu com a Lava Jato. Então, o Centrão, esse pessoal está feliz porque agora está fora da cadeia e tem menos oposição nas ruas. Só que agora é uma briga interna de poder, porque o Supremo / Executivo querem controlar completamente o poder e utilizam esses instrumentos que foram criados para reverter a Lava Jato em benefício próprio, para prejuízo da classe política lá, Centrão, na Câmara e no Senado. Então, de uma certa forma, esse conflito pode abrir espaço para uma reversão desse processo autoritário no Brasil. Então, via de regra, nesse caso aí, eu torço pela briga, porque dessa briga talvez nós possamos reverter esse processo autoritário em curso. Acha que a ação do PDT no STF para anular a taxa de juros possa resultar em algo? Para quem não sabe, o PDT entrou com uma ação no Supremo para anular a última decisão do Copom, que subiu os juros em 100 pontos base, e ainda pede a revisão de todo o processo de definição de taxa de juros, o que é um absurdo completo. Caso isso venha a ser aprovado, aí é game over para o mercado financeiro brasileiro, acabou todo o arcabouço de estabilidade aí do sistema financeiro. Então eu não acho que isso venha a ser aprovado, mas só o fato de um partido entrar no Supremo com esse tipo de pedido mostra o risco Brasil, a desfuncionalidade no que nós estamos vivendo. Isso só coloca mais gasolina no fogo da incerteza, da desconfiança do mercado. Quem é que é o investidor internacional que vai ser louco em investir num país em que esse tipo de medida chega a ser cogitada? Então, esse é o problema. Você acha que tem como o dólar baixar ou realmente só aumenta? A moeda norte-americana, como qualquer outro ativo ou derivativo negociado no mercado, vai se movimentar em zigue-zagues. Não se movimenta em linha reta para cima, nem em linha reta para baixo. Ele faz pequenas altas e pequenas baixas. A tendência atual é de alta, ou seja, essas altas e baixas vão tendo um ciclo positivo. Pelo arranjo atual, não há perspectiva de mudança nessa rota de pressão compradora sobre o dólar. Para isso acontecer, para ver essa mudança, o governo brasileiro teria que sinalizar um choque de gestão fiscal, ou seja, cortes profundos de gastos, realmente buscar superávites, que não parece ser o caso. É muito difícil imaginar que isso venha a acontecer. Então, historicamente, a gente já tem uma inflação em reais maior do que uma inflação em dólar, o que leva a moeda norte-americana a se valorizar, e o arranjo atual é mais positivo em relação ao dólar. Há déficits em dólar? Claro que há, mas o dólar é a reserva global. Os Estados Unidos continuam e vão continuar sendo a grande potência econômica global, e o Brasil segue aí com um governo desastroso que já demonstrou completa irresponsabilidade fiscal. Então, não vejo como, no horizonte de tempo médio, pelo menos, uma mudança nessa direção. Até onde o Bacen aguenta queimar reservas para frear o dólar? Por enquanto, só está enxugando o gelo. Sem sombra de dúvida, o grande esteio ainda do sistema financeiro brasileiro
são as reservas cambiais significativas, mas elas já tiveram uma baixa grande nos últimos dias. O BC torrou algo como 30 bilhões de dólares, numa reserva que antes desse processo de liquidação estava em 370 bilhões. Então já tivemos quase 10% das reservas queimadas num curto espaço de tempo sem que o dólar se mexesse muito. Se não fosse isso, o dólar já estava perto de 7, provavelmente. Então não há como segurar a moeda com queima de reserva cambial. A queima de reserva cambial pode ser seguida de controle de capitais. E o governo pode fazer isso através de aumento de impostos para envio de recursos para fora, ou até mesmo a proibição desse envio, ou limitações, né? Colocar valores, quanto a pessoa pode enviar por mês, coisa que, por exemplo, acontece na China, em outras ditaduras, coisas que acontecem há muito tempo na Argentina. Então, uma série de instrumentos que podem ser utilizados, mas que não resolve o problema. O problema maior, o problema raiz, é o descontrole completo das contas públicas, que é implementado para fins eleitoreiros. Então, a gente está preso num ciclo negativo e é preciso ficar atento a como essas reservas vão ser queimadas, porque a aceleração desse processo, segurar o câmbio no peito, como disse o próprio presidente do Banco Central, pode ser uma sinalização de estender, né, esse processo por mais tempo para conseguir ganhar uma reeleição, por exemplo. Isso seria um sinal bastante negativo para o real e para a própria economia brasileira. Você acha que a Bolsa Brasileira está eternamente barata? Ainda vale a pena investir aqui? Essa é uma pergunta muito interessante, né, porque tem uma corrente de pensamento no mundo dos investimentos, que é o Contrarian, né, Investing, que é você sempre remar contra a maré, do tipo, olha, se todo mundo está achando que o Brasil vai afundar, eu vou comprar porque está barato, e em algum momento essa situação vai se reverter. O problema é o seguinte, em condições normais de pressão e temperatura, quando as bases do sistema são mantidas, as bases institucionais são mantidas, eu acho que essa lógica pode até se apresentar e é interessante. Quando você tem uma perspectiva de longo prazo, né, você compra coisas que estão desvalorizadas, no momento de pessimismo, e depois sai fora, bem mais à frente, no momento de otimismo. O problema é quando a institucionalidade se perde, como aconteceu, por exemplo, na Venezuela, né, em outros países que passaram por processos de destruição pelos governos socialistas. Nesse sentido, não é uma boa ideia, não faz muito sentido você comprar algo que pode não valer nada por conta da destruição das instituições. Infelizmente, eu acho que esse é o grande risco que paira sobre o Brasil, né? A possibilidade de a gente ter uma implosão das instituições, parte disso, inclusive, já aconteceu. Você vê risco de confisco de poupança ou investimentos como fez o Collor? Não, né? Não vejo esse risco. O confisco ele está acontecendo de uma outra forma. O confisco ele está acontecendo através da inflação, que é a destruição do poder de compra da população, né? Esse é o confisco que está em curso. Como se proteger financeiramente aqui, acho que se refere, ao Brasil, para quem não tem condições de ir para fora? Em primeiro lugar, é preciso dizer que você não precisa estar fisicamente fora do Brasil, e essa é a beleza do processo, para você ser um investidor internacional. Você pode abrir uma conta de investimentos fora, fazer um câmbio, enviar os seus recursos, e aí basicamente você faz as alocações e tem uma proteção porque você tem investimentos em dólares, né, e não em reais. Inclusive, né, nós oferecemos exatamente esse serviço. Eu tenho me dedicado a esse processo de ensinar a brasileiros como investir pelo mundo há pelo menos 10 anos. Então, você clica no link e acompanha esse vídeo, ou o link da bio aqui do perfil onde você está observando esse vídeo, e abre uma conta conosco. Em poucos minutos, dependendo do processo, você já está apto a fazer alocações no exterior. Existe a possibilidade de uma intervenção externa com força-tarefa internacional no Brasil? Não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer no curto e médio prazo, e mesmo no longo prazo a possibilidade seria muito pequena, né? Então não vejo isso acontecendo no Brasil, não. Você acha que o Bolsonaro teve influência na soltura do Lula? Não me parece que o Bolsonaro tenha ativamente buscado, né, a soltura do Lula. Talvez ele tenha feito um cálculo equivocado, que a soltura poderia até beneficiá-lo na corrida eleitoral, mas não vejo aí uma influência direta do Bolsonaro. A soltura de Lula é uma coisa muito simples, né? A oligarquia política brasileira precisava de alguém para retirar o Bolsonaro, para justificar a retirada do Bolsonaro do poder. A única pessoa que tem esse capital político no Brasil, creio que seria o Lula, e ele foi solto então como uma espécie de testa de ferro de todo o sistema para garantir, né,
a retomada do controle da situação por parte dessa oligarquia política. Esse foi o processo. Por que os congressistas deixam o Brasil sangrar? Por um único motivo. A classe política brasileira, a oligarquia brasileira de uma forma geral, pensa só em si mesma, não pensa no Brasil. Eles querem se dar bem, eles querem utilizar o Estado como um patrimônio próprio, né? Aí vem a expressão patrimonialismo, e estão se lixando para o Brasil. Obviamente que eles têm medo de uma destruição completa da economia, porque isso pode produzir uma grande oposição, né? Uma grande revolta social, que foi a base da Lava Jato, que foi a base do impeachment, que foi a base do último terremoto político que nós tivemos no Brasil. Então eles não querem isso. Então eles querem manter a economia, o mercado financeiro minimamente organizado, né? Minimamente andando, para evitar esse tipo de coisa. Mas eles não pensam no Brasil, eles pensam neles mesmos. Como você enxerga os próximos 5 anos de uma possível reeleição de Lula ou de alguém do PT? Bom, no caso de eleição, teríamos, né, o aprofundamento da tragédia brasileira, que é a completa destruição das instituições, que é o estabelecimento de um regime eleitoreiro, econômico, que empobrece a população, que gera dependência do Estado, sem contar o aprofundamento do autoritarismo, o fim da liberdade de expressão, o fim da liberdade de associação política, ou seja, uma tragédia de grandes proporções, né? Mas eu não vejo nem mesmo Lula ou PT como os grandes atores desse processo todo. Acho que a velha oligarquia política brasileira é que está por trás disso. O Brasil quebrou? Não, né? Na verdade o Brasil ainda não quebrou e estados não quebram como quebram empresas, quebram pessoas. O processo é um pouquinho diferente. O que está acontecendo hoje? Nós temos uma aceleração dos gastos públicos que geram déficits crescentes, que aumentam o endividamento, gerando então uma situação de pressão inflacionária e de engessamento do Estado, que fica cada vez mais focado em repassar auxílios, bolsas de todo tipo para as pessoas, né? Os gastos obrigatórios são cada vez maiores, retirando a capacidade do Estado, por exemplo, investir em infraestrutura. E pior, com o aumento do descontrole das contas públicas, o mercado exige mais juros para rolar essa dívida, o que sufoca a atividade econômica. Então isso gera um cenário cada vez mais desafiador para a economia. Nós temos a economia agora aquecida, mas obviamente que esse aquecimento se deve muito à intervenção do governo, aumentando os gastos, ou seja, esse aquecimento não é sustentável e produz o que todo mundo está sentindo, que é inflação. Então, em tese, o arcabouço legal brasileiro impede que o governo imprima dinheiro para pagar gastos correntes, o que poderia gerar uma hiperinflação. Mas a gente sabe que no Brasil as leis dependem das conveniências e não pode ser descartada a possibilidade de, em algum momento, haver de fato esse tipo de arranjo, e aí nós cairíamos numa situação argentina, ou até mesmo uma situação venezuelana de hiperinflação, e é isso que o mercado teme, né? Então, o governo não quebra no sentido de não ter recursos para pagar as contas, em tese, mas acaba quebrando as pessoas através da inflação. A inflação é um imposto escondido que é implementado pelos governos para fazer de conta que está fazendo frente às suas despesas ou até ajudando os pobres, né, ou qualquer outra bobagem desse tipo, mas na verdade está destruindo o valor para toda a sociedade. E em determinado momento a gente cai, como a gente caiu no governo Dilma. Esse governo atual é exatamente a repetição do governo Dilma, numa estagflação, ou seja, inflação com recessão. E esse é o grande temor que paira sobre o Brasil hoje. Com a melhora da economia argentina, é rentável investir em pesos? Olha, apesar do governo Milei, né, estar fazendo um trabalho excepcional de retirar a Argentina do buraco que os socialistas a colocaram, ainda é muito difícil investir diretamente no país, né? A gente tem ainda o controle de câmbio, é um arcabouço complicado para investir diretamente. Muitos têm investido através de ETFs da Argentina, o mais líquido é o ARGT, que é negociado nos Estados Unidos, você tem acesso através do mercado americano. Já se valorizou bastante, né? É um dos ETFs, esses que representam bolsas de países que mais se valorizou em 2024. Então está um pouquinho caro já, mas eu acredito que a perspectiva é ainda de crescimento. Esse seria um instrumento para você investir na Argentina por enquanto. Investir diretamente em pesos ainda é uma coisa
complicado. O que prevê com sua experiência econômica para o Brasil e os brasileiros em 2025? Será um ano muito difícil, muito complicado, porque nós já temos, né, essa irresponsabilidade fiscal dos 2 primeiros anos do governo do descondenado cobrando o seu preço através do aumento dos juros, através do aumento da inflação, através da desvalorização do real frente ao dólar, e isso tudo vai gerar mais pressão inflacionária em 2025, vai gerar dificuldades para a economia continuar crescendo, então vai ser um ano bastante complicado. Eu creio que o quanto, né, esse ano será complicado depende do cenário externo. Se nós tivermos alguma crise global, alguma crise econômica global, até geopolítica, a situação brasileira ficará muito mais difícil, porque aí pegará o Brasil num momento de muita fragilidade. As coisas só não estão piores no Brasil porque o mundo ainda cresce, né? Os trancos e barrancos mais crescem. Se de fato acontecer alguma crise global, alguma correção global, e a chance disso acontecer não é desprezível, aí o cenário brasileiro fica pior ainda. Um cenário alternativo positivo seria que as forças políticas em jogo conseguissem manter uma pressão maior sobre o governo para se buscar um equilíbrio das contas públicas. Isso poderia abrir espaço para alguma recuperação no Brasil, né? E esse rearranjo poderia acontecer através, de alguma forma, de um afastamento do Lula ou da pressão sobre a equipe econômica para, de fato, fazer reformas mais profundas. Mas a chance disso parece ser pequena. Os artistas e a cultura woke estão perdendo influência sobre a população? Até onde podem ir? Sem sombra de dúvida, há uma perda de influência, mas essa influência ainda é significativa. Nos Estados Unidos, eu creio que essa influência é menor do que no Brasil, em que o nível médio cultural da população é muito baixo, especialmente dos mais jovens, né? Então, apesar dessa influência estar sendo limitada pela internet, e é por isso que eles querem censurar a internet, para impedir que as pessoas tenham acesso a uma outra visão de mundo, que não aquela apresentada pela militante redação, que já está completamente dominada pela esquerda, ou por artistas, né, que o Gramsci, o teórico comunista, chamava de intelectuais orgânicos. Esse intelectual orgânico não significa que ele tenha alguma capacidade intelectual, significa que ele tem um propósito, ele está cumprindo esse propósito, que é defender a agenda do partido e conseguir converter, né, mais pessoas. Então, apesar dessa influência ser decrescente, ela ainda é bastante significativa. Nos Estados Unidos também tem verba pública para empresa privada de TV e rádio, tem, mas no nível ínfimo comparado ao Brasil, né? Só no Brasil nós temos esse arranjo do governo oferecendo verbas gigantescas para imprensa privada, que acaba sendo uma forma de compra de influência, né? Destruição do próprio objetivo, da razão de existir de uma imprensa. Uma imprensa livre existe justamente para questionar o poder e não para ser um órgão de propaganda do poder, que é o arranjo brasileiro hoje. A imprensa dita profissional nada mais é do que um órgão de propaganda que serve para dois objetivos. Levar à frente a agenda do governo, né? E defender esse governo. 2, perseguir os oponentes, justificando todo tipo de arbitrariedade, né, de censura, de prisão de pessoas que são opositoras do governo. Basicamente, a imprensa brasileira serve a esses dois propósitos hoje. Você acha que existe uma possibilidade real desse governo implementar controle de capitais? Sem dúvida, né? Eles já demonstraram que tem uma mentalidade autoritária. Não podemos esquecer do Lula elogiando, né, a economia argentina desastrosa antes do Milei, que implementou exatamente esse tipo de medida. E é muito fácil, né, para o governo implementar. No arcabouço legal brasileiro, você consegue aumentar o IOF, que seria o imposto de transferência de recursos para fora, de câmbio, para 25% numa canetada, né, da noite para o dia. Então, com piora das contas externas, com a piora da situação fiscal, com a fuga de capitais, eu creio que essa medida tenha uma chance grande de ser implementada, sim. É possível um padrão ouro ou padrão Bitcoin ser implementado no Brasil? Eu acho muito improvável que isso aconteça, né? Não vejo aí no horizonte de curto, médio ou mesmo de longo prazo o Brasil adotando um padrão ouro ou mesmo utilizando o Bitcoin como base monetária. Isso não deve acontecer tão cedo, não. Leandro, você consegue explanar sobre o Drex? O Drex é o projeto de moeda digital emitida pelo Banco Central brasileiro. Então existe uma
categoria, né, de moedas digitais emitidas por bancos centrais. Parece que quem está mais à frente nesse processo é a China. E ele promete ser aí um facilitador, ou seja, facilitar as operações de transferência, todas as operações bancárias, ganhar em agilidade, né? O grande problema qual é? O grande problema é que a partir da emissão de uma moeda digital, você tem um controle absoluto da moeda por parte do Estado. Ou seja, para fazer um bloqueio do uso desses recursos é muito mais rápido, muito mais efetivo do que é feito hoje, né? Hoje, de fato, você tem lá a moeda, né, o papel moeda, que você pode carregar e aí o Estado tem um controle limitado sobre isso, né? Para dizer o mínimo, é muito difícil você controlar o fluxo de papel moeda. Você tem os recursos que são depositados em instituições bancárias, instituições financeiras, que é possível fazer uma operação como um bloqueio judicial, né, para impedir que você use esses recursos, mas é um processo lento, é um processo que você bloqueia ou desbloqueia. E você tem a possibilidade de controlar a moeda através dessa emissão digital, em que você pode até mesmo definir como a pessoa pode utilizar esses recursos, como é feito na China, por exemplo. Na China, existe algo chamado nota de crédito social. Ou seja, se você é um bom cidadão, a sua nota aumenta. Se você não é um bom cidadão, a sua nota diminui. Mas o que é definido, né, como ser bom cidadão? É basicamente você não se opor ao governo, entre outras coisas. Então, você fala mal do governo, você perde pontos. Se você se relaciona com alguém que fala mal do governo, que é um opositor, você perde pontos. Se você perde pontos, você pode perder acesso, por exemplo, à compra de determinados bens no mercado. Você pode perder acesso a crédito para a universidade do seu filho, para comprar um carro, para comprar uma casa, para viajar, né? Então, imagine que nós podemos criar uma grande prisão sem muros. Esse sujeito aí está falando mal do governo, então ele não vai mais poder pegar ônibus, ele não vai mais poder pegar um avião, ele vai poder comprar só comida básica, não vai poder comprar uma cerveja. Então esse é o grande problema, a grande crítica às moedas emitidas por Banco Central, o controle que elas oferecem em cima das populações, né? É um arranjo totalitário. Não por acaso, vários estados americanos já passaram leis contra a utilização dessa moeda e mesmo o Jerome Powell, o chairman do Fed, já se posicionou contra esse tipo de arranjo, né? Então, eu sou completamente contra a implementação desse tipo de moeda. Se por acaso o Alexandre de Moraes sofresse um impeachment, os processos que foram julgados seriam anulados? Não necessariamente, né? O impeachment de um ministro não significa anulação automática de processos, mas se houver um movimento político com tal força a ponto de impedir o ministro, é muito provável que nós tenhamos a anulação de todos esses processos, né, por conta de pressão popular, por conta de perda de influência, de legitimidade desse arranjo todo que a gente está vivendo desde 2019 e 2020, quando foram criados o inquérito das fake news e seus derivados. Então, não necessariamente, mas possivelmente nós vamos ter a reversão desses processos, caso aconteça algum impeachment, que eu acho bem difícil que venha a acontecer, pelo menos no curto prazo. Em caso de guerra ampla, além do ouro e do Bitcoin, quais outros ativos podem se valorizar? Olha, eu tenho alguma dúvida em relação à valorização do Bitcoin em caso de uma guerra ampla, né, de uma guerra global, de uma terceira guerra mundial. Não sei se esse seria o desenlace, né? É possível, mas eu não tenho tanta certeza em relação a isso. O ouro, com certeza, se valorizaria. O petróleo deve se valorizar numa situação dessas. Outras commodities que são utilizadas para esforços bélicos. O próprio dólar deve se valorizar, né, como um país mais forte. E essas seriam moedas, ativos, enfim, que deveriam se valorizar. Como planejar a saída do Brasil? Esse é um processo que requer tempo, que requer esforço. Eu vejo muita gente cometendo o erro de buscar fazer isso da maneira mais rápida, mais apressada possível e aí se dando mal. Eu, por exemplo, decidi que eu iria buscar uma vida em outro país em 2008 e acabei saindo só no final de 2013. Então você precisa fazer algumas perguntas, né? Qual é o seu patrimônio hoje? Você tem uma reserva para bancar essa transição? Qual é a sua situação de vida? Você é muito jovem, ainda está aprendendo, né? Você já é um profissional estabelecido numa determinada área ou você já está aposentado? Porque isso muda completamente o planejamento. Feitas essas perguntas, você precisa
fazer uma pesquisa sobre para qual país você vai, né, se movimentar. Nós temos alguns destinos usuais, né? Na América do Sul tem muita gente indo para o Uruguai e para o Paraguai, temos América do Norte, Estados Unidos, Canadá, temos na Europa, né, Portugal, que tem sido um destino para os brasileiros, mesmo Espanha, Itália, Alemanha, tem vários destinos, né? Austrália tem sido também um destino. Cada um desses países tem as suas características, tem as suas leis de imigração, tem o seu mercado de trabalho. Você precisa definir, né, como é que você vai gerar a sua renda. Você tem que entender qual é que é a cultura do local. Um dos aspectos interessantes em relação aos Estados Unidos é justamente essa diversidade de opções, já que são 50 estados muito diferentes, né, com uma cultura, com características muito diferentes. Então é preciso fazer esse planejamento prévio, estudar, né, idealmente ter até uma experiência nesse país antes de efetivamente se mudar, não como turista, mas como uma pessoa que está vivendo lá. Muita gente escolhe, eu acho que é acertado, estudar alguma coisa, né, fazer algum curso, acaba sendo uma experiência para você testar as águas antes de pular. Então é preciso ter todos esses cuidados. Dessa forma encerramos o último Q&A do ano. Desejo a todos um ótimo 2025, que você tenha muita saúde, muito sucesso, que você consiga desenvolver todas as suas potencialidades. E aproveito para agradecer aqueles que acompanharam 2024 junto comigo, que possamos, né, construir um Brasil e um mundo melhor. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.